todas as segundas-feiras, às 19h30. Então, hoje nós vamos estar falando sobre entrevista. Hoje nós vamos estar abordando 7 perguntas que você precisa estar preparado para responder no momento da entrevista. Vocês não deem bola, tá? Pra minha voz, que eu tô um pouco rouca hoje, mas eu tô aqui na base do chazinho de gengibre com limão para garantir aqui que eu vou transmitir esse conteúdo para vocês, tá certo? Então, vamos lá. Nós vamos abordar algumas perguntas aqui que eu separei e outras perguntas que vocês enviaram ali na caixinha, né? Eu perguntei ali quem tinha alguma dúvida, qual era a maior dificuldade de vocês no momento da entrevista, qual a pergunta que vocês tinham maior dificuldade em responder no momento da entrevista. Então, eu vou comentar algumas dessas perguntas que vocês enviaram também, tá? Então, já aproveita, clica aí no aviãozinho e manda ali para quem você conhece que precisa estar por dentro, tá, dessas perguntas, para no momento da entrevista saber como responder e o que responder. Eu sei que muitas vezes a gente até estrutura bem o currículo, a gente até sabe utilizar o LinkedIn, mas chega na hora da entrevista, tem ótimos profissionais que acabam travando, porque não sabem, né, como responder determinadas perguntas. E são ótimos profissionais, profissionais qualificados, profissionais preparados, mas chegou no momento da entrevista, a pessoa dá aquela bloqueada e ela não sabe como responder algumas perguntas. Então, nós vamos analisar aqui, ó, 7 perguntas, tá? Que você precisa estar preparado para responder no momento da entrevista. Gente, não tem mistério. Para você ir bem na entrevista, você tem que se preparar. Você tem que treinar. Você tem que conhecer bem a empresa, você tem que conhecer bem a vaga para qual você está se candidatando. Você tem que se conhecer muito bem, tá? E se preparar, gente. Não adianta você chegar lá de qualquer jeito no momento da entrevista, porque não vai dar certo, tá? Não é que nem na apresentação, por exemplo, de escola, na apresentação da faculdade, sabe? E às vezes tem aquele colega que não se prepara nada, não estuda o assunto, chega lá no momento da apresentação e dá aquela enrolada e tudo beleza, né? No momento da entrevista, não deixa para fazer isso, não. Se prepare antes para que você venha ter o melhor desempenho possível, gente. Esse é um momento muito decisivo, tá? Do processo seletivo. Você pode ter um excelente currículo, certo? Mas se você, no momento da entrevista, não souber se vender, se você não souber mostrar o seu melhor, as suas qualificações, as suas competências, aquilo muitas vezes que não está no currículo, você pode acabar perdendo uma oportunidade. Então é muito necessária essa live aqui de hoje, tá? Então envia aí o aviãozinho para quem você conhece para participar junto com a gente. Reforçando, toda segunda-feira, das 7h30 às 8h, temos aqui a nossa consultoria gratuita. Então vamos lá. Primeira pergunta, gente, que muita gente bloqueia. Quais são os seus pontos fracos? Já te perguntaram isso na entrevista? Você já teve que responder essa pergunta no momento da entrevista? Comenta aqui para eu saber. Ah, tudo bem, Nilda? Sejam bem-vindos, todo mundo tá chegando, não dei as boas-vindas para vocês, né? Mas sejam muito bem-vindos. A Nilda estava conosco também na nossa live com a Ed na quinta-feira passada, né? Já reenviei o material para você depois, Nilda. Dá uma olhadinha lá no e-mail que deve ter chegado, tá bom? Sobre os sabotadores. Então, você com certeza já teve que responder essa pergunta sobre os teus pontos fracos, né? Eu até achei interessante uma colocação que me fizeram esses dias. Me disseram assim, falar dos nossos pontos fortes, falar das nossas qualidades é muito fácil. Mas chega na hora de falar dos nossos pontos fracos, dos nossos defeitos, aí complica. O que eu posso falar para não dar um tiro no pé, né? O que eu posso dizer nesse momento que o entrevistador me pergunta quais são os meus pontos a desenvolver, o que eu vou responder para mim não me comprometer? É uma pergunta muito pontual, é muito direta, né? Dá aquele friozinho na barriga, né? Porque ao mesmo tempo a gente fica naquela indecisão. Será que eu sou sincero e falo mesmo tudo? Ou será que, né, eu dou uma enfeitada? Bom, gente, tem que ter sinceridade com bom senso, tá? Junta as duas coisas para que você venha responder bem essa pergunta, tá certo? Então, por isso eu digo que tem que ter preparação, não dá para deixar para a última hora. Então, o que deve ser levado em consideração para você responder essa pergunta? Primeira coisa, você não pode, no momento que o entrevistador te perguntar quais são os teus pontos fracos, dizer para ele, eu não sei. Eu até acrescentei o aqui, como boa gaúcha que sou, né, já para dar uma ênfase. Você não vai chegar para ele e dizer, eu não sei quais são os meus pontos fracos, eu não sei quais são os meus pontos de melhoria, porque isso já vai te prejudicar muito no momento da entrevista, tá? Porque isso vai demonstrar uma total falta de preparo da tua parte e muito mais falta de autoconhecimento. E isso é muito complicado. Então você não pode chegar para o entrevistador e dizer para ele que você não sabe quais são os seus pontos fracos,
que você não sabe quais são os seus pontos a desenvolver. Porque, em outras palavras, você vai estar dizendo para ele, eu não me preparei e eu não estudei nada para entrevista, né? Isso aí, Ingrid. Tem que estudar a empresa para entrevista, tem que se preparar muito bem. É isso aí mesmo. Então, você também tem que se estudar, tá certo? Você tem que se estudar, você tem que se conhecer. E, gente, uma coisa que eu falo sempre aqui, autoconhecimento, tá? Boa noite, Tatiana, seja bem-vinda. Todos que estão chegando aqui conosco, sejam bem-vindos. Reforçando, o nosso assunto de hoje é 7 perguntas que você tem que estar preparado para responder na hora da entrevista. A galera responde muito, sou muito perfeccionista, exigente. Gente, isso é verdade. É isso que eu quero falar com vocês. Amanda, eu não sei o que responder nesse momento, então eu vou do padrão, do praxe. Vou dizer que eu sou perfeccionista, porque daí não fica tão mal, é um defeito, mas que também pode ser uma qualidade, aquela coisa meio assim, né? Gente, não tenta mascarar uma coisa que é positiva em sendo negativa para dar uma enfeitada, porque isso não vai colar. Quantas pessoas já passaram ali sendo entrevistadas por aquele entrevistador? Você acha que vai dar uma enfeitada na resposta e que vai conseguir alguma coisa com isso? Não, ele já tá vacinado, né? Ele já sabe perceber quando o candidato se preparou ou não, tá certo? Então, você dizer para ele que você é perfeccionista não vai fazer você ganhar pontinhos com o entrevistador. Você precisa ser sincero sobre os teus pontos a desenvolver. Porque todos nós, gente, se eu chegar para o entrevistador também e eu disser para ele, eu não tenho ponto nenhum a desenvolver, ele vai dizer o que para mim? Bom, mentindo. Ou você é perfeita, né? Porque não existe isso, gente. Todos nós temos pontos a desenvolver como pessoa e como profissionais. Todo mundo. Inclusive, o próprio entrevistador tem pontos a desenvolver. Então, a questão é que eu preciso saber quais são esses meus pontos de melhoria. Quais são esses meus pontos a desenvolver. E é por isso que eu preciso me preparar e me estudar antes da entrevista para saber como responder isso. Tá certo? Então, falando em autoconhecimento, tem muitas ferramentas que podem te ajudar nessa autorreflexão. Por exemplo, você pode fazer a análise SWOT, que ela te ajuda muito a ter maior clareza sobre os teus pontos fortes e os teus pontos fracos. A própria análise de perfil comportamental também te dá muita clareza, né, ao seu respeito, sobre os teus diferenciais, os teus pontos fortes e também aquilo que você precisa desenvolver. Mas não apenas isso, você também tem conhecimento de quais são, por exemplo, conhecimentos técnicos que você precisa fazer e você ainda não fez. Coisas relacionadas à área mesmo, que você precisa desenvolver, competências e conhecimentos relacionados à área que você precisa adquirir e ainda não adquiriu. Então, tudo isso são pontos de melhoria. A questão é você saber escolher quais os pontos de melhoria para falar no momento que o entrevistador te perguntar. E aí, olha só a questão, para você não dar um tiro no pé, você não vai falar no momento que o recrutador te perguntar quais são os teus pontos a desenvolver, Amanda. Se a vaga está exigindo uma coisa extremamente essencial, que é, vamos dizer assim, a base para exercer aquela função, não vou chegar aí e dizer, bom, meu maior ponto fraco é que eu não tenho justamente isso aqui, que é a base da base para exercer essa função. Pronto, né? Poxa, eu não tenho ali o essencial, o fundamental para exercer aquela função, então me queimei, né? Então eu tenho que ter cuidado no que eu vou falar. Antes da entrevista, selecione 3 pontos de melhoria seus, de preferência aqueles que menos vão interferir, tá certo? Para a vaga. Aqueles que menos vão impactar no exercer da tua função, das tuas atividades. E aí, no momento que você for questionado, você vai ser sincero. Bom, olha, o meu ponto a desenvolver é X, é Y, né? É Z, é isso aqui que eu preciso melhorar. E você não precisa também falar apenas de coisas comportamentais. Você pode abordar coisas técnicas. É algum conhecimento específico da área que você ainda não tem, mas você precisa adquirir. Por exemplo, o meu ponto a desenvolver é que eu ainda não sou fluente em inglês, por exemplo, né? E aí, gente, aí que tá o pulo do gato. Não é só você saber dizer quais são os teus pontos de melhoria, mas é você saber dizer para o recrutador o que é que você está fazendo para desenvolver nesses pontos. Que não adianta eu chegar para o recrutador e dizer que eu sei onde eu tenho que melhorar e falar para ele que eu não estou fazendo nada para melhorar. Poxa, se eu já tenho conhecimento de onde eu preciso me desenvolver, o que é que eu estou fazendo então, né, para aprimorar isso? É isso que o recrutador ele quer saber, é isso que o entrevistador quer saber. Mais do que quais são os seus pontos a desenvolver, o que você está fazendo para desenvolver eles, tá certo? Então a primeira questão é essa. Ficou claro, gente? Manda um joinha aqui para mim saber.
Então essa foi a nossa primeira questão. A gente vai ver 7, né? Eu tô indo assim para conseguir abordar todas elas, tá? Então a primeira é essa: quais são os seus pontos fracos? Se você tiver como pegar um caderninho e uma caneta para ir anotando, faz isso, tá? Porque as lives da segunda-feira elas não ficam salvas. Então já vai anotando aí tudo que você for pegando de insight aqui para você não se esquecer depois, certo? Vamos lá, segunda pergunta. Onde você se vê daqui 5 anos? Ai, Amanda, eu não sei nem onde é que eu vou semana que vem, amanhã, né? O que o entrevistador quer saber quando ele me pergunta onde é que eu me vejo daqui 5 anos? Ele quer saber se você tem um planejamento de carreira, se você fez um planejamento para a tua carreira e, mais importante, como é que a empresa ela está relacionada com esses teus planos. Se a empresa e a função para a qual você está se candidatando, se de alguma forma ela vai poder contribuir, né, para te atingir esse teu objetivo. Então, você precisa ter clareza. Onde é que você quer realmente estar daqui 5 anos? Onde você quer chegar? Qual é o teu objetivo? E como a empresa, ou a vaga, a função em questão para a qual você está se candidatando, vai contribuir, vai te ajudar, vai te auxiliar a chegar nesse teu objetivo, né? Que você está traçando para daqui 5 anos. Tá certo? Então você precisa também ter muita clareza quanto a isso. Você já parou para planejar a sua carreira? Ah, mas não planejei nem o meu dia de amanhã, né? Então você precisa sentar e avaliar onde que você se vê daqui 5 anos, tá certo? E como essa vaga para a qual eu tô me candidatando, como essa empresa em questão, onde eu tô me candidatando, como que ela pode contribuir para mim conseguir chegar onde eu quero chegar, né? Como ela vai contribuir para a minha evolução profissional, para mim atingir o meu objetivo de chegar onde eu quero chegar em 5 anos. Então, basicamente é isso, tá certo? Então já vimos 2 questões aqui. Primeira, quais são os seus pontos fracos? Segunda, onde você se vê daqui 5 anos? Terceira pergunta, por que você quer trabalhar nessa empresa? Ah, porque o salário é bom, os benefícios são bons. Gente, eu só vou dar uma pausa aqui para mim tomar um golinho do meu chá. Eu não sei se vocês estão reparando, eu tô meio rouca hoje, né? Deu pra mim ficar rouca justo hoje, no dia da live. Então só vou... Ai, molhar a garganta aqui com chá de gengibre e limão. Ah, meu Deus. Necessário. Maravilhoso, né? Então vamos lá. Por que você quer trabalhar nessa empresa? Ah, porque os benefícios são bons. Porque os benefícios são bons, porque o salário é bom. Isso é muito raso, gente. Isso é muito raso. Então, você precisa, no momento que o entrevistador te perguntar por que você quer trabalhar nessa empresa, você tem que demonstrar o que fez brilhar os teus olhos no momento que você ficou sabendo que tinha uma oportunidade aberta na tua área, né? Naquela empresa. Você tem que demonstrar conhecimento sobre o teu futuro local de trabalho, tá? Então, você precisa ter clareza de realmente o que nessa empresa me atrai, o que fez brilhar os meus olhos, o que nessa empresa realmente me chama a atenção, né? Além de benefícios e salários. O que da cultura, da missão, dos valores, principalmente dessa empresa, tem a ver comigo, eu me identifico, tá certo? Então, tu precisa demonstrar conhecimento sobre a empresa, tá certo? Então, precisa pesquisar sobre a empresa antes. A Ingrid mencionou aqui, né? Que ela costuma estudar a empresa antes da entrevista. Gente, isso é fundamental. Isso é o básico. Isso é o mínimo do mínimo. É você estudar sobre a empresa para a qual você está se candidatando. Então, vai no site da empresa, pesquisa a história dela, pesquisa a cultura, a missão, os valores, né? Corre atrás, né? Estuda mesmo a empresa, veja quais são os valores da empresa que estão alinhados com os seus. Por que eu quero trabalhar nessa empresa? Porque essa empresa aqui tem o mesmo posicionamento que o meu. Essa empresa aqui pensa como eu penso, né? Eu me identifico com essa empresa porque ela levanta essa mesma bandeira que eu levanto, né? E aí você demonstra isso no momento que o entrevistador te perguntar: por que você quer trabalhar nessa empresa? Sim, porque tem oportunidade de crescimento, também, porque tem oportunidade de desenvolvimento de carreira, porque tem oportunidade de você evoluir profissionalmente também, mas vai um pouco mais além disso, mostra que realmente você conhece o teu futuro local de trabalho, tá? A empresa onde você está se candidatando, pesquise sobre ela, sobre a cultura e os valores dela principalmente, e veja como eles estão relacionados com os seus,
certo? Gente, vocês podem ir participando, enviando os comentários de vocês, que nem as gurias estão fazendo aqui, tá? Que quando eu dou uma pausinha eu vou lendo. A Tatiana mandou: é sempre bom ter um plano de desenvolvimento individual. Tenho um desde que iniciei a faculdade. Tatiana, maravilhoso. É isso aí. É isso aí. Faça um planejamento e não quer dizer também que o teu plano de carreira, se você fizer o teu plano de desenvolvimento hoje, que daqui a um ano ele vai permanecer o mesmo, porque as coisas mudam, a gente muda, os nossos objetivos mudam, acontece, né? Mas é bom tu ter pelo menos um norte, um direcionamento para, no decorrer do caminho, fazendo os ajustes que são necessários. De repente eu quero o seu objetivo hoje, talvez amanhã vai dar uma modificada e tudo mais. Quem sabe o objetivo final vai continuar a permanecer sendo o mesmo, mas ao longo do caminho algumas coisas vão sendo modificadas, mas você precisa ter um direcionamento, né? Muito bom, Tatiana, isso aí. Plano de desenvolvimento individual. Aliás, falando de plano de desenvolvimento individual, tem uma dica, quem quiser tem um curso da Solids, tá? Sobre plano de desenvolvimento individual, muito bom. Depois, quem quiser, entra no site da Universidade Solids e procura lá esse curso, que é muito bacana, vai ajudar bastante você também nesse quesito. Obrigada por levantar, trazer essa questão, Tatiana, que daí eu me lembrei de dar essa dica também. Vamos participando aí, pessoal. Vamos decorrer que eu vou pausando aqui, eu vou lendo os comentários de vocês. Gosto que vocês participem. Ah, lembrando, deixa eu só dar uma pausa aqui. Lembrando que assim que terminar a live, eu vou liberar um post. Vou liberar um post ali no meu feed. E aí você vai deixar ali nesse post um comentário sobre o que você aprendeu hoje na live, ou se você ainda tem alguma dúvida sobre a entrevista, você vai comentar nesse post e vai, junto com o seu comentário, vai colocar aquele emoji do joinha, tá? Esse emoji é assim, né? Você vai colocar junto com o seu comentário esse emoji do joinha, tá? Porque daí você vai estar concorrendo ao sorteio de uma consultoria de preparação para entrevista. A minha consultoria de preparação para entrevista dura de 60 a 90 minutos. A gente vai estudar as principais perguntas, né, feitas no momento da entrevista e outras coisas relacionadas à vaga na qual você está se candidatando para te preparar para esse momento. Então, eu vou sortear na quarta-feira, 21 de abril, ao meio-dia eu vou fazer o sorteio, tá certo? Então, quem está participando aqui da live, então, assim que ter na live, vai sair esse post, você deixa lá o seu comentário, mais o joinha junto com o comentário, tá? Não é um comentário e o joinha sozinho. É no final do comentário. Comentou ali o que você aprendeu na live e tudo mais, deixa o joinha, que daí você vai estar concorrendo à preparação para a entrevista, tá certo? Vamos lá, gente, mais uma pergunta. Deixa eu ver quantas eu falei aqui para mim não me perder. Acho que eu falei 3, né? Vamos para a quarta, então. Por que deveríamos contratar você? Ou por que não deveríamos contratar você? A primeira, porque deveríamos contratar você, tá meio óbvia, né? Ah, o que eu vou falar? Vou falar nesse momento que é porque eu tô precisando do emprego, né? No fundo, é isso que a gente gostaria de dizer, né? Olha, me contrata porque eu tô precisando. Me contrata porque, né? Enfim, eu preciso desse emprego. Mas, e quando a pergunta vem um pouco diferente? Por que não deveríamos contratar você? Gente, basicamente a pergunta pode parecer diferente, mas ela diz respeito ao mesmo tipo de resposta, tá? Nesse momento, você tem que destacar quais são os seus diferenciais, o que te destaca dos demais candidatos, tá certo? Por que eu deveria contratar a Amanda e não a Joaninha, né? Por que eu deveria contratar a Amanda e não a Ciclaninha? A Jureminha, ali, vamos dizer assim. Por quê? Ah, porque com base na minha trajetória profissional, os resultados que eu gerei nas empresas anteriores foram esses. Você pontua no momento em que você for elaborar sua resposta os principais resultados que você gerou, as principais contribuições que você realizou, o valor que você agregou nas suas experiências profissionais anteriores. Tá? Mostre o seu valor, como é que você vai poder contribuir com essa empresa, como é que você vai contribuir nesta função, como é que você vai poder gerar resultados neste cargo. Então, por que deveriam contratar a Amanda? Bom, você deveria me contratar porque eu já na minha trajetória gerei resultados como esse, e aí eu vou pontuar alguns desses resultados, né? E eu tenho certeza que eu vou poder agregar ainda mais a empresa aqui, gerar resultados como esse e melhores, enfim, você vai trazer os seus resultados.
perdão, gente. No momento que você formular a sua resposta. Por que que não deveria contratar você, Amanda? Bom, você não deveria me contratar se você não quiser uma profissional que gere resultados ou que realize projetos como esse, tal, 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 tal. E aí eu vou estruturar minha resposta trazendo os meus resultados, tá certo, gente? Por que que eu deveria te contratar ou por que que eu não deveria te contratar? Diz respeito a você falar sobre os teus diferenciais, o que que faz você se destacar, o que que realmente te diferencia dos demais candidatos, tá certo? Então, no momento que te perguntar por que que eu deveria contratar você, pontue os seus resultados, tá certo? Os seus conhecimentos na área, suas competências, os seus diferenciais e, mais uma vez, entre ação e autoconhecimento. Por isso que você precisa se estudar em primeiro lugar, né? A gente muitas vezes se empenha em estudar a empresa, estudar, que a gente não se empenha em se estudar. Então, você precisa se estudar, se conhecer, para você saber quais são os teus pontos fortes, os teus diferenciais, quais os resultados que você já gerou nas empresas por onde você passou. Sabe que sempre quando eu estou com os meus clientes e que a gente está elaborando ali o andamento da reestruturação de currículo, tanto de LinkedIn, eu converso com eles, né, que é sempre muito importante trazer já no currículo. Tudo bom, gurias? Estão chegando aí, sejam bem-vindas. Quando estamos reestruturando o currículo e o LinkedIn, a gente sempre traz ali os resultados, né? É sempre importante inserir essa informação no currículo. E tem muitos clientes meus que no primeiro momento que eu digo para eles, olha, pensa em todos os resultados e contribuições que tu gerou, que tu agregou nas tuas experiências anteriores. Muitos deles ficam pensativos, olha, mas o que será que eu realizei? De imediato eles não se lembram. Mas aí, como eu falo sempre pra eles, né? Olha, agora você vai puxar aí na memória, né? Recordar é viver, eu digo pra eles. Então eles começam a pensar e investigar do fundo e eles começam a pensar em todos os projetos que eles realizaram, em todas as melhorias que eles realizaram. Boa noite, sejam bem-vindas, meninas. Que vocês aproveitem bem aí a nossa aula de hoje. Então, eles vão pensando, né, em tudo aquilo que eles fizeram, projetos que participaram, que desenvolveram, ideias que eles deram enquanto nas empresas anteriores e como isso melhorou, reduziu custos, melhorou a produtividade, melhorou alguma coisa no ambiente de trabalho, melhorou o relacionamento entre equipes, enfim. Então, é sempre importante você fazer esse exercício e pensar quais os resultados eu gerei nas minhas experiências anteriores, porque isso é importante não só para o currículo, como também para você abordar no momento da entrevista. Você precisa saber. E aí, a técnica que você precisa utilizar no momento, boa noite, no momento que você for responder, certo? Quando você for responder falando sobre os seus resultados, você tem que usar a técnica STAR, que é a situação, tarefa, ação e resultado. Então, quando você formular a sua resposta, você vai formular a sua resposta trazendo a situação, qual a tarefa envolvida na situação, qual foi a sua ação diante de tudo aquilo e qual foi o resultado que gerou aquela tua ação, tá certo? Até tem post aqui, gente, no meu feed, explicando bem direitinho sobre a técnica STAR. Depois você olha ali no meu perfil, tem a aba guias, onde diz mix da preparação. Você procura ali que tem um post falando só sobre isso e dando até um exemplo bem direitinho de como é que para você se inspirar em como formular a tua resposta, tá? Situação, tarefa, ação e resultado. Então, quando perguntar para você por que eu deveria te contratar, evidencia os teus resultados gerados nas suas experiências anteriores, tá certo? E como você vai poder agregar a empresa a partir do momento que ela te contratar, gerando resultados para ela também. Por que eu não deveria te contratar? É mais ou menos a mesma coisa. Bom, não me contrata se você não quiser uma profissional que gere resultados como eu já gerei. Se você não quiser alguém que vai agregar valor como eu agreguei, como eu sei que posso agregar, tá certo? Então esteja consciente de quais são os teus resultados, tá? Como tu corresponde às expectativas da empresa. Então, por isso você precisa estudar a empresa e a vaga, tá? Para você saber responder o que te qualifica mesmo para ser contratado pela empresa. Mais uma pergunta, gente. Há algumas lacunas em seu histórico profissional. Pode falar sobre isso? Meu Deus, Amanda, me deu um gelo na espinha quando chegou essa hora, né? O que eu vou falar? Tem lacunas no meu currículo, o que eu vou dizer? Calma, gente. Por isso que eu digo, se prepare para não dar nervoso na hora. Muitas vezes você até sabe o que responder, né? Mas se você ficar assim,
Ai, meu Deus, e agora? O que eu vou falar? Se você deixar o nervosismo tomar conta e te congelar, vai prejudicar o teu desempenho, tá certo? Que bom, viu só? Viu como é bacana, gente? A gente vai fazendo essa troca e a gente vai compartilhando aprendizado. Muito bom. Vamos lá, então. Se tem lacuna no meu histórico profissional, mano, o que eu vou dizer agora? Gente, calma. Como diria o Chapolin. Palma, palma, não priemos pânico, né? Não fiquem nervosos. Muitas vezes, gente, essas lacunas profissionais não quer dizer necessariamente também que a pessoa ela estava inativa. Tem muitas vezes, como eu já abordei aqui tantas e tantas vezes aqui no meu perfil, que às vezes tem algumas lacunas profissionais no currículo. Mas é por quê? Porque tem alguma experiência profissional que a pessoa não inseriu no currículo porque não tinha relação com a vaga para qual ela está se candidatando, né? Então, por exemplo, se eu estou me candidatando a uma vaga, vamos dizer assim, de assistente administrativo, e eu trabalhei X tempo como cantora, né? Eu não inseri isso no meu currículo. Aí então aparece entre uma experiência e outra aquela lacuna. A entrevistadora me perguntava, tem uma lacuna aqui no seu currículo, né? Pode me explicar sobre isso? Eu vou ser sincera. Bom, é que nesse período eu não estava exercendo a função assim, mas eu estava trabalhando como cantora, né? Eu estava trabalhando como cantora nesse momento profissional até eu entrar na empresa tal. Joia, né? Respondi a questão. Não, Amanda, nesse momento eu não estava trabalhando em CLT, mas eu estava trabalhando como autônomo. Muitas vezes também, olha só, gente, experiência profissional autônoma também é experiência, tá? Se tem a ver com a vaga para qual você está se candidatando, é importante você inserir no currículo, sim. Agora, se não tem, o critério, eu deixei esses dias aqui no Story, né? O critério para você saber se você vai inserir ou não uma experiência profissional no currículo é você ver se ela tem relação com a vaga para qual você está se candidatando e se as atividades que você desempenhava lá, de alguma maneira, elas coincidem com aquilo que elas agregam, elas têm alguma utilidade para a vaga na qual você estava se candidatando, tá? Então, até é uma dúvida que também o pessoal fica meio assim de colocar experiências curtas ou não, coloco, não coloco. Se ela tem esses dois critérios, pode colocar, tá? Então, experiência autônoma também. Se tem relação com a vaga, você insere. Se as atividades que você desenvolvia são relevantes para a vaga onde você está se candidatando, insere também. Agora, se não tem nada a ver, então não preciso colocar. E o recrutador te questionar da lacuna profissional, você fala para ele, bom, aqui nesse momento eu estava trabalhando como autônomo, as atividades que eu desempenhava eram assim, 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 o que eu fazia era isso, isso, isso. Normalmente você vai responder. Amanda, não estava trabalhando nem como autônomo, né? Não estava em outra experiência profissional, eu não estava trabalhando neste momento. Mas também, gente, não quer dizer que porque você não estava trabalhando neste momento, que você não estava se qualificando, que você não estava estudando, que você não estava se dedicando a algum outro projeto, tá certo? Por exemplo, eu, num determinado momento, eu precisei sair do meu emprego por questão da minha gestação, né? Porque a minha gestação, eu tinha uma gestação de risco. Então, como eu trabalhava em outra cidade, e eu precisava pegar ônibus e precisava caminhar bastante, né? E naquela situação de gestação de risco, eu não podia ficar me deslocando, né? Apesar do meu trabalho não ser um trabalho que exigia esforço físico, mas o trajeto era muito desgastante. Então, a médica me colocou em repouso por tempo indeterminado e eu precisei, no momento, como eu era estagiária, né, me desligar em virtude disso. E aí eu fiquei um tempo ausente, sem trabalhar, por questão da minha gestação, né? Então, se o recrutador me questionar sobre isso, obviamente seria sincera, né? Bom, eu não estava trabalhando nesse momento porque eu estava em período de gestação, precisei cuidar da minha saúde, da minha gestação, mas nesse período eu continuei fazendo cursos, nesse período eu ainda estava na faculdade, eu estava fazendo meu TCC, então, gente, não precisa se preocupar e ficar nervoso nesse momento, seja sincero, tá certo? A questão é como você vai responder, você precisa saber como responder para, né, não dar problema no momento, tá? Então, seja sincero. Não, eu não estava trabalhando, nessa lacuna profissional eu não estava em nenhuma empresa, eu não estava desenvolvendo nenhum trabalho, mas eu estava fazendo curso, eu estava estudando, né? Eu estava me qualificando, eu estava me dedicando a um outro projeto. Não, nesse período eu fiquei me dedicando mais aos meus filhos, eu estava me dedicando mais à maternidade. Tranquilo, tá, gente? Então não tem problema não essa questão, tá? Mais uma, gente. Faltam mais duas questões e a gente vai
encerrar. Qual a sua pretensão salarial? E agora, mano, o que eu vou responder sobre isso? Fico sempre com receio. Será que o que eu vou estar pedindo é demais? Será que o que eu vou estar pedindo é de menos? E agora? O que eu vou responder, né? Gente, mais uma coisa. Sempre você tem que estar preparado para responder essa pergunta, para que você não venha pedir nem um valor que seja extremamente além, né, do que realmente a área, a função requer, e as tuas competências e conhecimentos também requerem. E também, gente, olha só, presta atenção, também não para você colocar um valor que seja muito inferior, tá? Agora eu não vou me lembrar onde, mas uma situação ocorreu, uma pessoa colocou assim, o recrutador ele me perguntou a pretensão salarial e eu falei para ele que eu estaria disposto a ganhar, acho que era uns R$ 2.000 a menos do que ela ganhava. E aí o recrutador perguntou se a pessoa, né, se ela se sentiria à vontade mesmo em receber esse valor. Gente, e aí a pessoa respondeu, né, que ela, no momento, ela queria apenas a recolocação dela, né, que ela não se importava de receber tão baixo assim. Mas o que eu transmito pro recrutador nesse momento que eu elaborar essa resposta e dizer, não, eu só quero emprego, né? Eu só quero me recolocar. Não tem problema se eu ganhar menos. Dá a impressão pro recrutador de quando aparecer uma oportunidade com um salário melhor, que eu não vou pensar duas vezes e vou abandonar a empresa e vou ir para uma outra oportunidade, porque qualquer pessoa era isso que faria, né? Então, gente, a questão da pretensão salarial, você tem que pesquisar, tá? Tem o site vagas.com, lá no mapa de carreiras mesmo, além dele te dar a relação ali das palavras-chave para você inserir no currículo, no LinkedIn e tudo mais, ele também te dá uma relação de qual é a média salarial para quem está iniciando no cargo, para quem já está há um certo tempo no cargo e para quem é nível sênior no cargo, tá? Então ele já te dá uma base. O Glassdoor também ele te dá uma noção. Então pesquise qual é a média salarial para essa função, para esse cargo, para quem está em início, para quem está no meio, enfim. Analisa. E analisa também quais são os seus custos mensais, quais são os seus gastos mensais, cada um sabe da sua realidade, né? Cada um conhece bem a sua situação. Então não vai aceitar, de repente, um salário que seja extremamente inferior ao que você recebia, se você sabe que você tem custos, você tem contas para pagar, e não adianta estar pagando para trabalhar, né, gente? Em outros aspectos, no final acaba sendo isso, a pessoa acaba aceitando só para dizer que tem emprego, mas dá elas por elas, então seja consciente, né? Você não precisa também se atirar e aceitar a primeira vaga que aparecer. Eu sei que é um momento muito difícil, gente, mas também valorize o teu conhecimento, a tua experiência na área, tudo isso, e avalie bem quais são os seus gastos mensais para você saber negociar um salário que vai ser bom para você, tá? Então, coloca sempre uma faixa salarial, que você tá aberta à negociação, né? Eu tô aberta a negociar entre esta faixa salarial aqui. Dá uma margem para a empresa fazer uma proposta, uma contraproposta, para vocês conversarem e chegar num denominador comum. Mas não vai se atirar aceitando um salário que seja muito inferior apenas para conseguir a vaga. E no final, depois você vai estar frustrado porque não vai estar ganhando o suficiente para custear o mínimo das suas responsabilidades, tá certo? As palavras-chave tem que inserir tanto no resumo, quanto na descrição das atividades, quanto também ali nos resultados, tá certo? Então, quando tu descrever as atividades, vê ali as palavras-chave que tem a ver com aquilo que você já fez, já exerceu, e coloca elas estrategicamente ali quando você estiver falando sobre as atividades que desenvolver. Então, no resumo, nas experiências também, e falando dos resultados. Certinho? No currículo, tá, gente? Eu tô falando do currículo ali. Ok? E a última pergunta, gente. Por que você saiu do seu último emprego? Ou porque você deseja sair do emprego atual? Ai, meu Deus, Amanda, e agora? Essa pergunta aí. Saí do último emprego porque deu um pepino lá, né? Briguei, deu um conflito ali, eu não me desentendi com o meu chefe, porque meu chefe era isso, era aquilo. Você não vai falar isso, né, na hora que você estiver participando da entrevista. Dispõe. Você não vai falar isso na hora que você estiver participando da entrevista, né? Não, eu saí de lá da outra empresa que meu chefe era horrível. Meu chefe era
terrível, meu chefe era isso, era aquilo. Gente, em hipótese alguma, você vai falar mal da empresa anterior ou do seu gestor anterior. Por quê? Esse momento não é um momento para você desabafar as suas mágoas, apesar de talvez ter sido realmente uma saída conturbada e tudo mais, não é o momento para você despejar suas mágoas ali, tá? Então, não, em hipótese alguma, fale mal acerca do teu gestor anterior, colegas, empresa, tá certo? Porque isso não vai agregar nada e só vai te prejudicar. Então, quando te perguntar por que você está saindo da empresa, do teu emprego atual, por que você saiu do último emprego, tenha cuidado no formular a sua resposta, né? Eu saí de lá porque eu estava buscando novos desafios, né? Porque lá eu já não tinha mais, vamos dizer assim, eu não tinha mais degraus a subir na minha carreira, né? Eu já estava no nível máximo da minha função, e aí você já relaciona com a empresa na qual você está se candidatando, né? Aqui eu ainda tenho espaço para me desenvolver, né? Aqui eu acredito que eu vou conseguir lidar com novos desafios, lidar com novas situações. Então, tudo é questão de você saber formular a sua resposta. Se houve realmente algum conflito na empresa onde você estava anteriormente, você pode dizer que os seus valores, os valores da empresa já não estavam mais coincidindo ali, né? Que já não estavam mais conversando e você optou por se desligar, no caso de você ter se desligado. Se foi por corte, muitas vezes a demissão acontece de forma também, não foi da parte do colaborador, ele foi demitido porque houve cortes na empresa, então seja sincero, né? Houve mudança lá na gestão, foram feitos cortes, e nesses cortes eu acabei sendo desligado. Gente, a questão é você saber, ter cuidado, medir o que você está falando, tá certo? Toda e qualquer pergunta pode ser muito tranquilamente respondida desde que você se prepare. Por isso que eu digo, gente, você não pode deixar para pensar essas perguntas na hora da entrevista. Imagina se tudo isso que a gente conversou, e essa foi essa última pergunta, você deixar pensar na hora ali da entrevista. Imagina só. Agora, depois dessa live, você já tá com as ideias um pouco mais claras, né? Eu tenho certeza que pelo menos 1% aqui você conseguiu aprender algo, isso já conseguiu te esclarecer melhor para você refletir sobre o assunto e estar mais preparado para a próxima entrevista. Mas agora imagine se você chega lá na hora da entrevista e você não ouviu nada acerca disso, você não estudou, não se preparou. Tudo se torna muito mais difícil. Mesmo você sendo um ótimo profissional, muito qualificado, se você não souber se vender, se você deixar o nervosismo tomar conta, se você deixar naquele momento a atenção tomar conta, você vai ter o seu desempenho prejudicado. E muitas vezes ótimos profissionais estão perdendo oportunidades por não pela qualificação, não por não ter aderência à vaga, mas porque muitas vezes na hora da entrevista acabam, por falta de preparação, não tendo um bom desempenho. Então, por isso que é importante você estudar e se preparar bem. Certo, gente? Então, recapitulando aqui as perguntas que nós vimos hoje, olha só. Primeira pergunta foi, quais são seus pontos fracos? Pergunta 2 foi, onde você se vê daqui 5 anos? Por que deveríamos contratar você ou por que não deveríamos contratar você? Há algumas lacunas em seu histórico profissional, pode falar sobre isso? Qual sua pretensão salarial? Por que você saiu do seu último emprego ou deseja sair do emprego atual? Peraí que eu pulei uma aqui que eu não tinha falado. E por que você quer trabalhar nessa empresa? Então foram as 7 perguntas que a gente estudou hoje, tá certo? E que você tem que estar preparado para responder na entrevista. E eu acredito, as perguntas que me enviaram na caixinha foram essas, ó. Mas eu acredito que já com a live aí você já teve respondida. Como eu posso ser útil para a empresa? Qual a minha visão de crescimento no cargo que vai ocupar? Isso aqui tem relação com onde você se vê daqui 5 anos, então tem a ver com isso. Como eu posso ser útil para a empresa? Ou o que você vai agregar ou contribuir para a empresa? Tem a ver com a pergunta aquela de por que eu deveria contratar você, né? Então tem a ver também você falar sobre os seus resultados. E por que estou trocando de emprego tem a ver com essa última que a gente viu. O pessoal tá pedindo para deixar a live salva agora. Bom, gente, então eu vou deixar a live salva até a meia-noite. Pode ser? Que daí assim que terminar agora, ela é 30 minutinhos
minutinhos, 30, 40 minutinhos é rapidinho de assistir, tá certo? Então, eu vou deixar ela salva até meia-noite para vocês assistirem. Eu vou deixar ela salva só no IGTV para vocês assistirem, acompanharem ali e estudarem direitinho e pontuarem o que nós conversamos, joia? E aí, olha só, para você que tá assistindo a live aqui agora, né, para você que vai assistir ela, eu vou deixar salvo, vou dar essa colherzinha de chá. Você que quiser participar e concorrer a uma preparação para entrevista, a minha preparação para entrevista é entre 60 e 90 minutos, a gente estuda as perguntas mais frequentes, baseados também ali, a gente vai basear as respostas na trajetória profissional. Então, não no vídeo da live, mas no post que vai, eu acho que já saiu agora, tá? Eu quero que você comente um post que vai estar minha foto ali, que você comente o que você mais gostou aqui da live, o que você aprendeu, ou qual a dúvida que você ainda tem sobre a entrevista, certo? E aí você vai comentar e no final do comentário você vai deixar um joinha assim, ó, junto com o teu comentário, para mim saber que você está participando, tá certo? Então no final do comentário, escreve o teu comentário e bota o joinha, entenderam? Entenderam? E aí eu vou fazer o sorteio na quarta-feira ao meio-dia, tá? Então aí você escreve o teu comentário na foto lá e deixa o joinha para mim saber que você está participando. A live, gente, então eu vou deixar salva até a meia-noite, então corra para assistir, tá certo? É 30, 40 minutinhos, pega todas as dicas que meia-noite eu vou tirar ela do ar. E olha só, gente, eu vou pedir ajuda de vocês, tá certo? Vou pedir ajuda de vocês, que vocês tirem aqui agora, se puderem, um print aqui da nossa live, você compartilha aí nos seus stories e convida o pessoal para participar da nossa consultoria gratuita toda segunda-feira, gente, às 19h30 eu tô aqui, toda segunda-feira, dando consultoria gratuita. Semana passada eu falei sobre LinkedIn, hoje estamos falando sobre entrevista, semana que vem eu vou falar sobre algum outro assunto, então acompanhe, porque toda segunda-feira às 19h30 eu tô aqui trazendo conteúdo para ajudar você a se preparar para o processo seletivo, para você ir bem, né, e conseguir a vaga que você está sonhando, tá certo? Então eu vou fazer uma cara assim bem legal, você tira o print e aí já em seguidinha eu vou salvar a live no IGTV para vocês assistirem. Então, valendo agora. 10 segundos só. E foi. Conseguiram? Tem que preparar, porque senão eu saio dormindo, né, gente? Então, gente, entenderam direitinho os critérios do sorteio e tudo mais? Então, eu vou deixar salvo agora no IGTV a live. Corra para assistir. E na foto que tá no feed, deixa o seu comentário com o joinha para você participar do sorteio. Certo, gente? Um abraço, obrigado pela presença de todos vocês. Espero vocês aqui na próxima segunda-feira para mais uma consultoria gratuita às 7h30 da noite. Até mais!